de maior relevância, né, no ambiente econômico brasileiro, e então a gente gostaria de entender um pouco mais de vocês, como é que é essa dinâmica dos compromissos ESG com o setor e as experiências que vocês estão enfrentando, e a gente fazer um pouco paralelo também com a perspectiva do profissional de relações institucionais e governamentais. Eu tenho visto, Clara e Ludovico, que parte do que a gente vai fazer aqui tem muito a ver com as nossas competências lá. São 92 competências que a gente tem na classificação, né, brasileira de ocupação. E uma delas está relacionada a essa parte de advocacy, de construção de engajamento com stakeholders, né, conteúdos e dados muito específicos. Então, isso vai ser legal da gente fazer esse bate-papo. Eu vou começar, então, aqui, explicando para todos que estão aqui como é que vai ser a dinâmica hoje, tá? Então, falando um pouquinho sobre o nosso evento e da ABRIG, né? A ABRIG está desde 2007 aí reunindo e representando a atividade de RIG no Brasil, e com base em princípios éticos, transparência, diálogo e sempre promovendo debates técnicos sobre os temas estratégicos, entre eles o agora ESG, né? Então, eu vou ter a felicidade hoje de mediar essa mesa com a participação da Clara Pedroso Máfia, gerente de Relações Institucionais da Organização das Cooperativas Brasileiras, da OCB, e, em seguida, também farei as perguntas a Ludovico Velman da Riva, que é analista técnico do Núcleo de Agronegócios da Unidade de Competitividade do SEBRAE Nacional. Tá? Então, a gente vai ter o primeiro bloco aqui de apresentação dos nossos dois participantes. Em seguida, a gente vai ter uma troca aí de uns 20 minutos, eu vou fazer um bate-bola com eles, 2 perguntas para cada. Em terceiro, abro para que a audiência aqui possa fazer participações também, ali, coisa rapidinha, 2 a 3 minutinhos, tá bom? Eu vou começar, então, com a Clara, que é a nossa gerente de Relações Institucionais da OCB. Clara, assim como eu, é cientista política formada pela UNB, com especializações em políticas públicas e direito constitucional. Ela é pós-graduada em gestão empresarial e apaixonada pelo cooperativismo. Atua no sistema OCB desde 2010, onde ingressou como analista de relações institucionais e foi crescendo, e se tornou gerente técnica e econômica, função que está exercendo hoje e nos últimos 8 anos, né? Desde 2021 é gerente de relações institucionais, trabalhando arduamente aí para consolidar as cooperativas brasileiras como referências no desenvolvimento econômico-social. Excelente, Clara. A gente, então, está muito feliz de ter você aqui conosco e a gente vai projetar a sua apresentação. Fica à vontade, então, você tem 10, 15 minutinhos, não é isso? Mais ou menos, para fazer a apresentação, e em seguida eu vou passar para o Ludovico, tá? Gabriele, se você puder projetar, ou Ana, a apresentação da Clara, tá bom? Bom, bom dia. Em primeiro lugar, Juliana, no seu nome, eu agradeço toda a diretoria da ABRIG pelo convite para a OCB. É um prazer participar dessa roda de conversa, falar sobre a temática ESG, que, como eu vou apresentar aqui nesses meus 15 minutos iniciais, tem tudo a ver com cooperativismo, né? Essa é uma pauta extremamente alinhada com o movimento que a gente representa por aqui. Então, como profissional de RIG, como gerente de relações institucionais, tenho um imenso prazer de participar aqui com vocês, e a gente fica sempre à disposição para contribuir nos debates e conversas, porque, como a gente comentava um pouco antes, né, o cooperativismo é imenso, aqui a gente fala do agro, mas a gente poderia falar aí de vários setores bacanas da economia que a gente tem cooperativas inseridas. Então, vou começar, pode até passar já para o primeiro slide, eu vou começar apresentando muito rapidamente o tamanho do cooperativismo, né? Eu não sei se todos conhecem já o cooperativismo no Brasil, eu sei que tem colegas aqui, a Renata que trabalha comigo, a Cíntia da Embrapa, eu vi que chegou aqui também, então tem instituições que são muito parceiras no trabalho do cooperativismo, mas acho que é bacana fazer um alinhamento geral, né?
O cooperativismo, ele é um movimento de pessoas. Eu acho que esse é o aspecto mais importante para a gente ter em mente, porque é uma organização centrada em pessoas, né? Então, é a forma da gente conseguir resolver questões e problemas coletivamente. Então, problemas que talvez fossem mais complexos de serem resolvidos individualmente, a inserção em mercados, a venda de produtos. Então, é no coletivo, é no trabalho compartilhado que essas pessoas, que essas quase 19 milhões de pessoas encontraram, então, no cooperativismo, a forma de avançar, ter renda, ter mais produtividade. Então, hoje no Brasil, né, a gente já compõe aí quase 5 mil cooperativas, é um universo grande, muito diverso, né? Aqui eu vou falar mais especificamente do agro. Como eu comentei, a gente vem caminhando, esses são números do final do ano passado, né? Então, a cada ano a gente faz atualização, então certamente a gente caminha aí já para 20 milhões de pessoas envolvidas diretamente no cooperativismo, né? Sem contar aí famílias, agregados, e sem contar também os funcionários, então quase 500 mil empregos diretos gerados pelo cooperativismo, pode passar. Então, só para a gente compreender, né, a dimensão desse nosso setor, e aqui eu vou falar especificamente do papel das cooperativas para os pequenos produtores, né, especialmente para os pequenos produtores, quando a gente fala na pauta ESG. Então, é muito relevante comentar o quanto há no aspecto de produtividade e sustentabilidade, né, porque assistência técnica talvez seja uma das questões fundamentais no processo produtivo, né, no agro, e para quando a gente olha para a situação do pequeno produtor, o conhecimento que a gente tem, eu vou falar aqui da Embrapa, porque eu sei que a Cíntia está aqui, via Embrapa, via assistência técnica, a partir de estudos e pesquisas desenvolvidos pela Embrapa, são fundamentais para a gente avançar realmente em um processo cada vez mais produtivo e cada vez mais sustentável. E é muito bacana mencionar e reforçar, né, que no cooperativismo a gente tem hoje mais de 8 mil técnicos extensionistas, então é um número muito elevado. Quando a gente faz uma comparação do universo de pequenos produtores que estão inseridos numa cooperativa com aqueles que não estão, a diferença é muito grande no atendimento, né, no recebimento dessa prestação de serviço da assistência técnica. Então, dentro do cooperativismo, 84% dos produtores são capacitados, né, para terem cada vez mais um olhar na sustentabilidade, no avanço, no crescimento da produtividade, enquanto no Brasil esse ainda é um desafio grande, né, olhando para o produtor individualmente, a gente não chega aí a 30% de produtores que têm acesso à assistência técnica. Então, é um desafio que a gente percebe que o cooperativismo tem conseguido solucionar e talvez avançar um pouquinho mais rápido do que a média do país, pode passar. Outro aspecto aqui muito interessante, a gente mostra números grandes, né, o cooperativismo é grande, é robusto, e a gente enxerga, inclusive, grandes cooperativas já muito conhecidas, né, marcas que a gente compra no supermercado, como Aurora, Copacol, Cevale, né, que inclusive aqui em Brasília e em outras cidades a gente encontra, mas esse é um cooperativismo formado prioritariamente por pequenos produtores. Isso é extremamente importante quando a gente pensa no S do SG, né? Então, o aspecto de inclusão social, de inclusão produtiva, muito importante. Então, hoje a nossa base conta, quando a gente olha o universo de cooperados, especificamente aqui do setor agropecuário, mais de 70% deles são de oriundos e classificados como agricultores familiares. Então, a gente imagina, né, qual é a capacidade que um agricultor familiar teria de colocar o seu produto na China, né, de colocar o seu produto num processo de exportação e de competitividade que realmente garantisse renda para ele. E é a partir dessa organização conjunta, cooperativa, colaborativa, que ele tem essa capacidade, e aí, deste processo, a gente tem, então, cooperativas exportando para mais de 100 países, né? Pode passar para mostrar um pouquinho mais do aspecto aqui da exportação e da participação que a gente tem. Então, o que a gente vem enxergando, e essa é uma narrativa importante, e a gente tem um desafio grande, né, de falar da produção agropecuária brasileira, demonstrando um processo que já é muito avançado do ponto de vista de produtividade e de sustentabilidade, não que a gente não tenha a avançar, mas a gente tem, sim, marcos legais, eu vou comentar um pouco ali na frente, robustos nesse sentido, então é cada vez mais a gente demonstrar, e no processo do cooperativismo mais ainda, né, que a gente avança para a qualidade e para a sustentabilidade. Pode passar aqui muito rapidamente para mostrar para vocês a participação das cooperativas na produção brasileira. Então, o cooperativismo agropecuário brasileiro é extremamente relevante, de acordo com o nosso último censo agropecuário, metade do que a gente produz no Brasil passa de alguma maneira por uma cooperativa, né, a cooperativa, ela participa de todos os elos
ramos da cadeia do setor agropecuário, então, seja no início, na compra de insumos e fertilizantes, seja no final, na industrialização, na exportação, na venda para o mercado, a gente tem a cooperativa em algum momento participando desse processo, e para algumas culturas ainda mais relevante, como é o caso do trigo, né, com 75% de participação das cooperativas. Pode passar, por favor. Aqui, agora já entrando na temática da sustentabilidade ambiental, né, essa é uma questão para a gente muito importante. Há um trabalho feito em conjunto com outras entidades do setor, para que a gente possa demonstrar para o mundo o quanto o Brasil está bastante avançado, né? A gente tem questões a serem resolvidas, a gente tem, por exemplo, hoje, uma das legislações ambientais mais rígidas de todo mundo, quando a gente pensa no novo Código Florestal, né? Novo já é forma de dizer, né, já completou mais de 10 anos, então, um processo importante em que a gente contribuiu bastante, porque a gente acredita que é possível encontrar o equilíbrio, né, entre o processo produtivo e a sustentabilidade, a preservação ambiental. Pode passar, por favor. Eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos de como que as cooperativas têm contribuído na mitigação dos efeitos da mudança climática. Então, a gente levou essa discussão, inclusive, para as duas últimas COPs, né, para a COP 26 e para a COP 27, nessa tentativa de fortalecer e demonstrar que no Brasil a gente já tem avanços importantes e no modelo cooperativo ainda mais, né, talvez seja um processo importante da gente replicar em algumas outras regiões. O cooperativismo é hoje mais avançado, né, mais bem estruturado nas regiões sul, sudeste, centro-oeste, e temos um processo ainda a caminhar para regiões norte e nordeste, mas já bem interessante. Um aspecto importante é que já desde 2016 a gente tem a possibilidade regulamentar no Brasil, inclusive como resultado do trabalho da OCB, de que as cooperativas possam ser formadas para a geração de energia renovável. Então, a gente tem cooperativas que atuam exclusivamente com a geração de energia renovável. Então, por exemplo, cooperativas de empresários, né, que tem um volume, uma necessidade energética muito grande, então compõem cooperativas para isso, ou cooperativas de outros setores que já existiam, como agropecuárias, de crédito, de saúde, que também têm uma demanda energética alta e que começaram a estruturar as suas usinas fotovoltaicas, principalmente, né? Aqui a gente poderia falar de biogás também, de outras formas de geração que são muito interessantes, que têm contribuído para a gente avançar, né, na mitigação dos efeitos da mudança climática. Então, hoje a gente já tem mais de 540 iniciativas cooperativas na geração de energia renovável. Se a gente soma essas iniciativas, a gente teria energia suficiente para mais de 1,2 milhão de residências no Brasil. Então, perspectiva, e a gente vem percebendo que esse é um número que vem crescendo e se multiplicando muito rapidamente a cada ano. Um outro ponto que vale destacar, né, a participação das cooperativas no plano da agricultura de baixo carbono, no plano ABC. Então, em todas as iniciativas piloto que a gente teve com o plano ABC, em conjunto com o governo federal, e aí um trabalho importante de quem está na representação, né, governamental, institucional, como nós aqui, de a gente enxergar oportunidades, né? Então, enxergar oportunidades do que o governo está fazendo, né? De quais são as políticas públicas necessárias para a gente avançar nesse quadro regulamentar e como, por aqui, o cooperativismo pode contribuir nesse processo, inclusive nesses processos que são piloto. A gente tem um tema ainda inicial, mas que muito nos interessa, é que não pensando só em cooperativas agropecuárias, mas também em cooperativas de crédito, são as carteiras de Green Bonds, né? Então, o que significa a gente conseguir resolver uma questão extremamente complexa, que é a questão do financiamento da produtividade rural, especialmente em um contexto, né, em que cada vez mais a gente tem limitações orçamentárias para recursos subsidiados, né, como no Plano Safra. Então, como é que a gente encontra soluções alternativas de financiamento e como soluções verdes, como Green Bonds, são efetivas ou não, né? O que a gente precisa ter do ponto de vista de estruturação, de regulamentação ainda, para que a gente possa avançar nesse processo. E a gente tem, por exemplo, o Sicredi, que é um sistema de cooperativas de crédito que já chegou aí a $1 bilhão na carteira de Green Bonds nos últimos 2 anos. Então, um trabalho bem bacana, bem interessante. Pode passar. Aqui só para trazer alguns exemplos, né, e aí já caminhando para o final da minha apresentação, considerando o tempo, né, e o início desse debate, comentar que a pauta ESG, ela é muito importante para a gente, porque considerando e compreendendo o cooperativismo como um movimento de pessoas centrado na decisão que é coletiva, a gente compreende que
o ESG está no DNA do cooperativismo, né? O cooperativismo, ele é um movimento que surgiu lá no Reino Unido, já há 100 anos, mas está extremamente atual, porque quando a gente olha os 3 pilares principais do ESG, a gente consegue enxergar o cooperativismo orientado para essas pautas. Não que a gente não tenha, né, um caminho a percorrer, inclusive de mensuração, mas há no próprio DNA de um processo que é, como eu comentei, né, coletivo colaborativo, esse trabalho e o cuidado com as pessoas, o respeito com a localização, a localidade onde essa cooperativa está inserida. Então, isso é parte indispensável do trabalho e do processo desse nosso modelo de negócios. E aí, por isso, pode passar, meu último slide aqui, a gente iniciou, nesse ano a gente está implantando o que a gente chama de ESG COP, né? Então, é um projeto vinculado ao nosso sistema S, que é o SESCOP, é um trabalho do sistema OCB, e a ideia aqui é que a gente consiga, em primeiro lugar, mapear, né, que ações que a gente já tem do cooperativismo sendo realizadas, que são alinhadas à pauta ESG. Então, o que a gente está fazendo do ponto de vista de governança, do ponto de vista do trabalho social, do trabalho ambiental, que já fazemos e muito, né, e como é que a gente pode demonstrar cada vez mais isso para a sociedade, por quê? Porque no desafio que a gente tem de tornar o cooperativismo mais conhecido, esse é um mote, um gancho extremamente atual e relevante. Então, o nosso trabalho agora passa pela definição de indicadores que sejam conectados ao negócio do cooperativismo, para que a gente possa, então, entender qual é o cenário, qual é o diagnóstico e também auxiliar as cooperativas na implantação das soluções que sejam necessárias aí para a gente estar cada vez mais aderente à pauta ESG. Então, pessoal, assim, uma primeira, né, pincelada na temática de ESG do cooperativismo e fico à disposição aqui para o debate na sequência. Obrigada, viu, Juliana? Excelente, nossa, só compromisso bacana e informação de altíssimo nível, assim, isso vai nos ajudar, de maneira geral, aí a compreender um pouco mais tanto o sistema de cooperativas quanto o ISD inserido no agro, né? Agora eu vou chamar o Ludovico para falar um pouco sobre a atuação do SEBRAE e ISD. Ludovico, eu vou te apresentar agora, tá? Deixa eu só pegar aqui o seu currículo. O Ludovico é analista técnico do Núcleo de Agronegócios da Unidade de Competitividade do SEBRAE Internacional. Desculpa, hoje está feio o negócio. Analista técnico, então, do SEBRAE, administrador de empresas com MBA em marketing e agronegócios, com experiência em gestão de empresas privadas e projetos do segmento rural e urbano, produtor rural, há 12 anos colaborando com o SEBRAE na sua missão. Atualmente, no Núcleo de Agronegócio da Unidade de Competitividade, na coordenação do ACT, Acordo de Cooperação Técnica, Juntos pelo Agro, CNA, SENAI e SENAR, e também com o agente de orientação e negócio rural do SEBRAE, tem trabalhado na gestão dos convênios e parcerias estratégicas com grandes empresas, governo federal, instituições setoriais, como a Iara Brasil, o MAPA, MMA, entre outros. Bem bacana isso, hein? Depois eu quero ouvir um pouco dessa experiência, viu, Ludovico? Essa parte institucional. Tem trabalhado no monitoramento de projetos e ações de pecuária do sistema SEBRAE, e destaque para os segmentos de pecuária de corte, leite e derivados, agricultura e pesca e outras iniciativas junto aos pequenos negócios rurais. Nossa, que currículo maravilhoso, Ludovico. Vou abrir, então, a palavra para você. Obrigada aí por compartilhar seus conhecimentos. Obrigado, bom dia. Bom dia, Juliana, bom dia, Clara. Parabéns pela apresentação. A OCB é uma parceira do SEBRAE de grande data, né? Há muito tempo a gente trabalha vários projetos juntos, né? Eu vou me desculpando já que eu não trouxe uma apresentação institucional do SEBRAE, até pelo o tempo aí que a Juliana nos colocou a demanda, né? Praticamente um pitch aí, né? Falar rapidamente do tema em si ESG. Eu procurei focar um pouco mais no assunto em tela. Se você puder passar a apresentação para mim, Juliana? Ou alguém? Já vai colocar. Tá joia. Bom, acho que, primeiramente, seria interessante a gente alinhar o que a gente entende de ESG, né? É uma fala que hoje está em todas as grandes empresas, pelo menos, né? E quem se preocupa em
em olhar o mercado no futuro, né? ESG já é uma estrutura antiga de pensamento, né? De você olhar como uma empresa se porta junto à sua sociedade, né? Junto às empresas que estão em volta, né? Olhando para a parte social, né? Do impacto que grandes investimentos são feitos na sociedade em volta, na governança dessa empresa, na questão da ética, né? A parte ambiental, que impacto ambiental, e no agro, a gente é visto mundo afora, né? Com um gargalo muito grande na parte ambiental, o que nós consideramos um grande erro de interpretação, né? Muito, a gente concorda com a falta ou a falha na comunicação, né? O agro, como produtividade, é excelente, mas como comunicação, para nós, está muito a desejar ainda, né? Então, a gente deve falar um pouco mais sobre isso, e pode passar. Eu gostaria de alinhar um pouco o que seria o ESG, né? Pela forma que a gente está abordando em todas as matérias, interpretações que a gente está tendo, né? Eu utilizei praticamente uma apresentação de um colega nosso que alinhou toda essa metodologia dentro do Sebrae, para vocês terem uma ideia, né? Isso está sendo tratado em todas as áreas do Sebrae. Está presente aí o Gustavo, que é gerente da unidade do Sebrae, e a gente tem tratado deste assunto, né? Então, nós alinhamos essas informações internamente, até para todo mundo ter o mesmo discurso, o mesmo entendimento, inclusive institucionalmente, né? Então, esse já é uma grande vitória, vamos dizer assim, né? Do tema ESG, porque as instituições estão incorporando dentro do seu portfólio, né, esse tipo de pensamento, esse tipo de estratégia de atuação. Bom, o desafio nosso do Sebrae é internalizar ESG, essas preocupações, boas práticas em social, em ambiental, em governança, dentro dos pequenos negócios, né, e dentro do agronegócio. Pode passar. Aí um pouco a diferença aí de ESG e sustentabilidade, né? Sustentabilidade também fala nos 3 pilares, né? Apesar de a gente sempre lembrar só do ambiental, justamente pelas restrições comerciais ou ataques, né, que recebemos no agro por uma suposta deficiência na parte ambiental, né? E o ESG é um pouco mais completo, né? É uma visão um pouco mais econômica da atuação desses 3 pilares dentro da instituição, dentro da empresa que está tratando daquele tema, né? Os impactos ao negócio, né? Eu acho que é muito forte isso. O ESG vislumbra como essa empresa poderá vencer barreiras comerciais que já estão existindo, né, no mundo do agro, principalmente, através de ações de boas práticas nesses 3 temas. Pode passar. Então, aí, um pouco dos temas, né, que são abordados, né, como que a gente alinha isso, né, como que a gente estabelece, diagnostica, né, igual a colega da OCB falou, vamos fazer um levantamento do que já está sendo feito, né? Mas no que, né? Em quais temas, né? Então, a gente estabeleceu alguns critérios, né, de avaliação, né, propositivo, né, para que a gente possa alinhar aí todas as iniciativas que o Sebrae atua. Pode passar. Bom, aí a gente definiu tópicos, né, através de uma pesquisa da CNI, né, os principais tópicos, os principais critérios que são relevantes para identificar dentro de uma empresa a sua preocupação ambiental, social e de governança. Mais no sentido, eu não vou me ater muito à teoria, né, mas no sentido de alinhar o que seria essa atuação de ESG, né? Pode passar.
Aí aqui algumas estratégias de atuação já, né, construída aí por um colega nosso de conexões corporativas, que é o Renato Pelingeiro, estruturou um documento muito importante dentro do Sebrae, e a gente está aqui reproduzindo parte dele para vocês, no sentido de alinhar como o Sebrae está atuando nesse sentido, né, nesse tema, né? Então, a gente acredita que o fornecimento responsável, o código de conduta, compras locais, trabalho de economia circular, são vários itens, né, que a gente pode ir estratificando as ações e definindo planos de ação dentro de uma atuação do Sebrae ou de parceiros e de convênios. Pode passar. Então, praticamente, a estrutura de atuação que o Sebrae definiu é basicamente o que a OCB também colocou. Primeiro, fazer um diagnóstico, né, uma avaliação de maturidade. Quanto aquela pequena empresa, ela pode até achar que ela não faz desse jeito, ela não se preocupa com isso, mas ela tem preocupações e tem ações nesse sentido, só não são diagnosticadas, só não são enxergadas com o potencial que ela pode ter, né? Então, a gente faz uma avaliação dessa empresa, uma avaliação desse cenário, dessa cadeia, mapeia as soluções do Sebrae que já existem para melhoria ou mudança de processos, né, e de qualidade, e principalmente também de mercado, né? O Sebrae não atua só com as ferramentas do Sebrae, a gente pode buscar ou desenvolver com parceiros novas metodologias, novas soluções. E, a partir disso, se estabelece planos de melhorias e ações efetivas nesse sentido, né? Não adianta nada a gente começar atacando pontos isolados, né, seja no social, seja no ambiental, se isso não tiver uma estrutura, né, da onde estou, para onde eu quero ir, né, como eu vou chegar lá, né? Tem que ter um planejamento dessa ação, justamente para a gente conseguir um resultado mais efetivo lá na ponta. Então, a gente atua na parte de gestão, produção, qualidade, mercado, e ESG, o social, o ambiental, a governança, em todas essas partes, né? Todas essas áreas de atuação, né? E isso é importante a gente mapear primeiro, como a representante do OCDE colocou, a instituição tendo essa visão clara do que a empresa faz no momento, né, pode sugerir e atuar mais efetivamente. Pode passar. Aí, um pouco mais do que o Sebrae faz, né, não é que o currículo é grande, igual a Juliana falou, extenso, mas é que a gente atua de muitas formas, né, de formas diferentes, e é difícil até a gente consolidar o que a gente faz, né. A gente trabalha, por exemplo, no agronegócio, com encadeamento produtivo, que é o Conexões Corporativas, né? Um exemplo aí, a Aurora Alimentos, que é uma parceria já antiga do Sebrae com a Aurora, mas tem várias outras empresas, né? Só que a Aurora é sempre um case de excelência que a gente demonstra e tem orgulho de colocar a todo o Brasil. Nós temos ações pontuais de inovação e tecnologia, que a gente chama de Sebrae Tech, é uma ferramenta do Sebrae que a gente subsidia, né, a inovação do processo ou do produto em até 70% do valor, e os 30% ou entra algum parceiro ou o próprio produtor rural. Nós temos convênios de inteligência, a gente tem vários convênios com a Embrapa, com a FEALC, de desenvolvimento de soluções. Vou citar um exemplo aqui, o aplicativo da aquicultura e pesca, da Embrapa Aquicultura, foi desenvolvida em parceria com o Sebrae. Então, são várias ações que a gente possui junto com entidades de pesquisa também. Contrato de serviços, foi uma inovação que a gente trouxe durante a pandemia. A Yara Brasil contratou o Sebrae para atuar dentro do seu habitat, né, dos 11 estados onde a Yara Brasil tinha algum tipo de operação, e não necessariamente só para fornecedores da Yara, eles queriam atuar na sociedade em si, né? Então, a gente teve um trabalho muito legal, muito grande, de apoio às micro e pequenas empresas que estavam passando pela pandemia, né, com informativos, com lives, com bastante material,
apoiando essas micro e pequenas empresas dessas regiões, e pela pandemia quase tudo ser online, né, e se expandiu para o Brasil inteiro, não só na região onde eles estavam atuando. Então, foi uma interação muito interessante, muito legal, né, muito produtiva aí entre as duas instituições. Nós temos projetos estruturantes, como o Agro Nordeste, por exemplo, que a gente pega o território do Nordeste e adiciona, respeitando as características daquela região, e adiciona ações de produtividade, de gestão, de apoio ao meio ambiente, ações de mitigação do meio ambiente, né? Projetos temáticos, a gente tem Produza Brasil, na parte de assentamentos rurais, junto ao Ministério, projetos como o queijo artesanal, né? O primeiro queijo artesanal é um projeto que eu me lembro que eu aprovei o primeiro projeto de queijo artesanal do Sebrae Nacional, dentro da unidade de agronegócio, para o queijo canastra, que estava começando a estruturar a Aprocan, né, a Associação de Produtores de Queijo Canastra de Minas. Hoje, o queijo artesanal já é uma realidade, né, apesar das barreiras institucionais, de fiscalização, né, a gente está evoluindo bastante com isso também. Temos o selo Arte como uma saída, né, legal para se regularizar essa questão artesanal no Brasil, né? Então, a gente tem muito a evoluir ainda, mas existem projetos em andamento há alguns anos dentro do Sebrae que tratam desses temas, e a gente tem colaborado, acredito, bastante com a evolução desses temas. Outras ferramentas também, o Ali Rural, que é o agente de inovação, né, é um bolsista. A gente tem uma parceria antiga com a CNPq, que o bolsista de inovação ia nas empresas descrever, fazer um diagnóstico de como está a evolução da inovação naquela empresa, etc. A partir do momento que o Sebrae transformou a regulamento interno e pôde atuar diretamente, inclusive, né, a gente criou o Ali Rural, que é específico dentro de uma propriedade rural, para olhar as inovações de processos rurais, são totalmente diferentes, né? A gente não consegue tratar uma ferramenta de apoio ao produtor rural da mesma forma que uma ferramenta numa empresa urbana, né? Então, o Ali Rural veio para adequar a metodologia, as ações ao âmbito rural. O Empretec Rural, que é uma adaptação também aos produtores rurais, de um curso, né, homologado pela ONU. O Sebrae atua no Brasil com esse curso, de empreendedorismo, também muito interessante, com muito sucesso, e a gente conseguiu, há 1 ano e meio atrás, trazê-lo para o rural, e e estamos ampliando no Brasil todo. Nós temos um aplicativo novo, que a gente lançou dia 25 passado, que é o Guia do Campo, ainda só para quem tem Android, né? O iOS vai ser lançado ainda. Podem baixar lá no Guia do Campo, que é uma parceria Sebrae, Senar e CNA, né? A gente está trazendo a primeira versão para ser criticada, para ser melhorada, e a gente acredita que é um grande avanço nesse relacionamento institucional entre Sebrae e produtor rural. O AOR, que é recente também aprovado dentro da instituição, que é um novo agente de orientação ao negócio rural. É um consultor especialista em atividade rural, que o Sebrae Nacional estará disponibilizando para o Sebrae estadual, que opera, né, que faz essa execução na ponta, subsidiado pelo Nacional. Então, nós vamos ampliar muito a nossa presença, né, rural em todo o Brasil. Além de consultorias, cursos, workshops, eventos, evento é bastante conhecido, né? O Sebrae atua não só na construção de eventos setoriais, temáticos, mas também na participação, né, levando os pequenos produtores para participar de grandes eventos nacionais aí do setor do agro. Então, aqui é um pouco da atuação do Sebrae no agro, né? A gente está falando só dentro do agro. O Sebrae é um mundo, né? Já que a gente atua em todo e qualquer pequeno negócio que esteja dentro de um faturamento de até 4,8 milhões, que é a regra do Simples Nacional, né?
provavelmente deve ampliar isso aí em breve. Pode passar, por favor. Aí eu falei um pouco da estratégia, né, de atuação. Há 2 anos atrás, nós sentamos Senar, Sebrae, e estabelecemos, as instituições têm várias parcerias, né, durante muitos anos. Um exemplo é o Negócio Certo Rural, que é um curso desenvolvido por ambos, né, e aplicado bastante no Brasil inteiro pelo Senar, só que eram ações muito pontuais, né? E atualmente a gente sentou, as diretorias acordaram, assinaram um compromisso nos próximos 5 anos da gente não só fornecer ações ou ferramentas em conjunto, mas atuar em conjunto, né? Para não sobrepor ações, para não sobrepor técnicos no campo, né? Não precisa existir disputa de cliente, né? Acho que os esforços das instituições em prol da melhoria dos clientes, a gente tem, como a própria Juliana colocou, né, poucos produtores rurais têm acesso à assistência técnica, né, a OCB colocou também, essa união dos esforços, união das ferramentas é o norte dessa parceria, que a gente chama de Juntos pelo Agro, que eu coordeno dentro do Sebrae Nacional, junto ao Senar e Sebrae. Pode passar, por favor. Aí, entrando já mais um tema da sustentabilidade, né, que eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles, né, que a gente, é o grande tesouro do agro e é o considerado calcanhar, né, é muito estranho, né, é antagônico essa história. Se a gente começar a divulgar isso, divulgar informações verídicas, informações da Embrapa, né, que são informações validadas pelo governo federal, validadas por instituições de renome, né, e não pegar estudos feitos por entidades que têm o seu interesse envolvido, né, que aí você direciona até o entendimento ou a análise daqueles dados da forma que você mais deseja, né? A Embrapa não, a Embrapa dá respaldo para o produtor brasileiro bater no peito e falar: nós somos os mais sustentáveis do mundo, né? Óbvio que a gente conhece mazelas, conhece os desafios, conhece os problemas, né, que existem nas cadeias, né? A cadeia do agro não é só a produção, né? Aí vou colocar no próximo slide aí. A cadeia do agro é toda a cadeia produtiva, né? Envolve muitos outros setores, né? Não só a produção. Mas, em relação à produção, que é o grande defeito, aí, vamos dizer assim, que o mundo enxerga do agro brasileiro, é o grande, vamos dizer assim, o grande trunfo nosso. Então, acredito que a gente tratar esses bloqueios, essas desconfianças, né? Até por falta de conhecimento mesmo, ou por serem levados a entender de uma forma equivocada, é importante a gente se escorar nas entidades de pesquisa, né, como a Embrapa, que é de renome mundial, para a gente ter essa resposta do setor, do produtor e do pequeno produtor também, por que não, né? Nessa discussão, nesse debate, né? Hoje as redes sociais aí ampliou bastante o alcance, né, das informações, ao mesmo tempo muita fake news, né, muita discussão que não leva a nenhum lugar, né, mas temos a possibilidade de também divulgar e propagar o que nós estamos de bom aí no Brasil no agro. Próximo, por favor. Aí, um pouco, falar, eu trabalho no agro, eu trabalho com produtor rural? Não, né? Eu trabalho com todas as pequenas empresas que estão ligadas, né, à cadeia do agronegócio. Então, é um mundo, né? São 7 milhões de empresas, aproximadamente, né, pelos dados do IBGE que a gente procura extrair e identificar, né, dentro de cada elo da cadeia aí. Pode passar. Aí, uma estratificação como exemplo, né, numa pecuária de corte, que é uma das ações que a gente tem mais profundidade aqui dentro do agro do Sebrae,
como seria essa atuação, em quais elos, né, e como a gente poderia trabalhar, também, novamente, seguindo os preceitos, as premissas da Embrapa, né, utilizando sempre a pesquisa oficial e validada mundialmente como a forma de atuar das demais instituições do país. Próximo. Aí um exemplo do que a pecuária nacional é uma das mais atacadas, né, nessa parte ambiental, né, do ESG. Desculpem, mas eu foquei um pouco mais no ESG, no ambiental, que é o que a gente enxerga como um dos pilares que temos a maior potencial e é o que mais recebemos pancada, né, recebemos críticas, né. A pecuária avançou aí 159% de produtividade e reduziu em 13% a área de utilização para essa atividade rural. Isso em nenhum lugar do mundo existiu, né? A intensificação da produção brasileira nos últimos anos, graças às pesquisas aplicadas na agricultura e na pecuária, né, a essas novas tecnologias, né, as ações das entidades, apesar de estarem muito aquém do que a gente consegue, almeja, vamos dizer assim, né, já refletiram um grande avanço, né? Acho que o grande norte nosso é trazer para os pequenos produtores, para os pequenos empresários da cadeia, essa visão, essa possibilidade de ampliar e melhorar o seu negócio. Próximo. Aí, tentando respeitar e diminuir o tempo o máximo possível para a gente entrar no debate, que eu acho que é mais rico, né, para todos. Eu coloquei aqui a equipe, né, a grande equipe de 6 pessoas do Núcleo Agro, que trata de todos esses assuntos aí, e um pouco da gente, dentro do Sebrae Nacional, aí o carômetro também para a gente enxergar, né, ultimamente na forma virtual de se tratar os negócios, né, a gente não consegue nem conhecer as pessoas pessoalmente, né? Nessa pandemia aí a gente conhece bastante pessoas, mas só com a foto, né? Então, acredito que o carômetro aí é legal também para a gente identificar aí dentro do Sebrae as pessoas responsáveis, né, por tratar deste assunto do agronegócio dentro do Sebrae Nacional. E dentro da rede Sebrae, né, de todos os estados, existem milhares de pessoas atuando nesse tema aí. Foi um prazer, estou à disposição. O prazer é todo nosso aqui. Eu estou lisonjeada com a quantidade e a qualidade do que foi apresentado hoje e feliz com o nosso quórum de manhã cedo. Então, foi uma grande surpresa de diversas formas. A gente vai colocar a apresentação da Clara e do Ludovico. Eu até vou perguntar para eles se a gente pode disponibilizar para os participantes. Então, Ana, depois vamos pegar os e-mails de quem participou e tiver interesse de receber o material para a gente encaminhar, tá? E eu vou agora para a rodada de perguntas. Vou aproveitar e vai ser... Aí, Clara, a gente tenta fazer 5 minutinhos... Não, 5 minutos é pouco, né? Acho que 10 minutos para cada para resposta, e aí depois a gente faz... Eu vou fazer uma pergunta para cada, depois eu abro. De vez eu fazer 2 perguntas, pode ser? Que aí a gente vai... Eu quero mais também ouvir, aproveitar esse quórum maravilhoso aqui para a gente desenvolver aqui o que as pessoas estão pensando, né? E o que vocês querem também absorver de conteúdo. Vou aproveitar, então, vamos lá, Clara. Bom, a gente sabe que as cooperativas no Brasil querem liderar a agenda ESG, né? E que isso, como você comentou, está no DNA das cooperativas. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouco dos desafios dessa agenda ESG no dia a dia, né? Principalmente dos pequenos, que vocês também atendem, e quais são as oportunidades que podem surgir? Como é que você vê isso para o futuro das cooperativas? Perfeito, Juliana. Bom, quando a gente pensa em desafios, talvez o primeiro e mais importante desafio para a gente considerar, e não só para as cooperativas, mas para qualquer empreendimento, é a gente ter a adesão da governança.
né, desse empreendimento, aqui falando especificamente das cooperativas, e é uma adesão que tem que ser uma adesão total, né? A governança cooperativa, ela é uma governança diferente, né, do modelo societário comercial, então você tem a participação, por exemplo, né, numa cooperativa de agricultores dos produtores rurais na decisão principal, primordial, numa assembleia, né? Então são eles que direcionam os rumos da cooperativa. Então, há uma necessidade, no caso do cooperativismo, um movimento talvez um pouco mais inclusivo nesse sentido, traz também consigo um desafio da democracia, né? Porque é um desafio da gente ter a compreensão desse universo maior de pessoas, né? Que faz parte do cooperativismo. Então, pensa numa cooperativa que conta aí com 2.000, 3.000 produtores rurais, são 2.000, 3.000 produtores rurais, para compreenderem a importância dessa agenda e aderirem realmente, né, efetivamente, realmente a esse processo. Então, não tem E e não tem S se a gente não tem o G, né, do ESG. É muito importante a gente ter isso em mente. Não adianta o trabalho que a OCB possa fazer, o SEBRAE faz um trabalho incrível, inclusive com cooperativas, né, Ludovico, a gente tem realmente uma parceria muito bacana, mas não tem trabalho suficiente que a gente faça se não passa inicialmente pela compreensão e pelo convencimento, né, da governança daqui, estou falando da cooperativa, mas de qualquer empreendimento, sobre a importância desse processo. Então, acho que é o primeiro desafio maior que a gente tem. Na sequência, como é que a gente consegue fazer a construção de materialidade, né? Então, eu falei um pouco sobre isso, o Ludovico também. Eu posso dizer que eu sou sustentável, né? Mas o que importa muito agora é como é que a gente comprova com indicadores efetivos que não só a gente é sustentável, mas a gente é sustentável em um processo, em um modelo, considerando uma economia de stakeholders, né, em que é tão relevante a gente ouvir as partes interessadas. E no caso do cooperativismo, não é ouvir só a governança, que já é muita gente, né, mas é ouvir fornecedores, clientes, a comunidade em volta, pesquisadores, enfim, todas as pessoas que estão interessadas no processo, para compreender, inclusive, o quanto a gente tem ou não de alinhamento efetivo com o negócio dessa cooperativa, porque a gente também tem que entender qual é a diferença de ESG para, por exemplo, filantropia, né, ou para um trabalho que seja puramente social. Quando a gente fala de ESG, necessariamente a gente está falando de um trabalho que é econômico, que está alinhado a uma necessidade econômica, né, aqui especificamente no setor agropecuário. Então, esse processo de compreensão do entendimento, de construção do entendimento, depois de construção da materialidade de indicadores, é realmente um desafio importante, e é só a partir daí que a gente consegue, então, implantar soluções, porque se a gente não consegue compreender na prática, né, a gente fala com muito orgulho aqui, e a gente tem muita convicção de que está no DNA do cooperativismo, mas estar no DNA do cooperativismo não significa de maneira nenhuma que a gente pode parar, né, ficar parado e não precisa fazer nada, pelo contrário, a gente tem muito a fazer, né, primeiro é demonstrar, e segundo tem coisas a fazer e avançar também do ponto de vista de soluções específicas, né, então acho que esses são os 3 principais desafios, e o que a gente vem buscando aqui enquanto Sistema CB é contribuir com as cooperativas para avançar nesses 3 principais desafios, né, como é que a gente por aqui ajuda a construir indicadores que sejam realmente alinhados ao modelo do cooperativismo, e o como a gente aí, falando já de oportunidades, a gente consegue fazer o link do nosso movimento, né, do cooperativismo, ou do setor agropecuário como um todo, e não só do cooperativismo, com a agenda ESG, justamente para a gente conseguir contrapor, como o Ludovico comentava também, um discurso e uma narrativa, né, de um agro que não é sustentável, de um agro que não tem uma preocupação social, que não tem uma preocupação, né, do ponto de vista de compliance. Então, tem muito questionamento também sobre o processo de compliance dentro do agronegócio, e essa talvez seja uma das melhores oportunidades que a gente tem, porque por aqui a gente sabe que temos muito a mostrar, né, e quando a gente tem pilares definidos, como é a pauta ESG, talvez seja a chance que a gente tem de fazer essa vinculação concretamente, com exemplos, com números, com dados, com indicadores, e aí trazendo e avançando para a gente melhorar essa interpretação. Eu concordo com o Ludovico, viu, Ludovico? Realmente só o que a gente tem, é só uma interpretação extremamente equivocada sobre o processo produtivo rural brasileiro. E a pena é que não é só equivocada olhando para pessoas que estão em outros países, né, para lideranças de outros países, mas muitas vezes no próprio Brasil, né, no nosso próprio país, um país que é basicamente rural, que tem no agronegócio o principal base da sua economia, mas muitas vezes a gente tem pessoas, e eu posso dizer por mim mesma, né,
assim, pessoas que estão num ambiente mais urbano e que não compreendem o processo, e aí estão olhando para o agronegócio como um inimigo. Então, acho que a maior oportunidade que a gente tem é na narrativa, na construção de uma narrativa positiva, favorável, de um agronegócio que já está alinhado, claro, tem muito a avançar, mas está já extremamente alinhado com a pauta ESG e pode contribuir, inclusive, com outros setores nesse sentido. Então, falando aqui, acho que é isso. A gente está iniciando um processo, um trabalho mais robusto, especificamente, né, nessa roupagem ESG, porque, como a gente falava, né, algumas coisas de programas e projetos, iniciativas, seja das cooperativas ou do sistema, já existiam, mas como é que a gente, então, trabalha para trazer essa roupagem do ESG, que é maior e mais complexa, né, do que apenas falar em ser ou não ser sustentável. Acho que essa aí é uma questão importante. Então, tá aí um pouco dos desafios e oportunidades que a gente enxerga aqui no cooperativismo. Excelente, porque você falou de reputação, né? Um dos principais motivos do ISD ter surgido do ISG, né? É a questão reputacional também, né? De você guardar valores e apresentar esses valores para toda a cadeia, né? Dentro de de um capitalismo consciente, né, Clara? Então, esse é um ponto importante para a gente colocar no nosso radar, a questão reputacional, né? E por isso que depois a gente pode avançar e falar um pouco do profissional de RIG, porque a gente tem esse chapéu reputacional para assegurar, né, dos setores que a gente representa. Além disso, também queria complementar sua fala, que é importante o tanto de tecnologia que o setor agro utiliza e quanto isso beneficia encontrar os dados, os indicadores, né, e ressignificar todos esses pontos, né? A tecnologia no agro é uma coisa absurda e o ISD vem aí colaborando também na exposição positiva disso, né? Então, esse era o ponto que eu queria complementar, Clara, obrigada. Eu vou fazer a pergunta para o Ludovico, ele responde e em seguida eu abro para a audiência, tá bom? Então, Ludovico, sabendo que práticas no agronegócio, né, são essenciais para agregar valor ao produto e também para atender às exigências do consumidor. A gente está falando de reputação, né? E do mercado onde esse setor está inserido. Né? A gente tem visto, então, a questão do relacionamento com os stakeholders, empresas grandes se relacionando com empresas pequenas e como isso, então, se evolui, né? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho como essas empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, podem evoluir com os compromissos de ESG sem considerar isso um custo, porque esse é um ponto também relevante, né? Quanto menos ela tem condição financeira, quanto menos investimento aquela empresa tem, menos condições, por exemplo, ela enxerga de poder fazer a diferença, mas a gente sabe que existem caminhos que o Sebrae pode trazer e que são mais baratos. Então, eu queria ouvir de você um pouquinho isso. Ah, Joia, deu um gancho para a gente vender o nosso peixe, hein, Juliana? Estamos aqui para isso. Eu não vou conseguir ser tão claro, né, e eficiente nas palavras quanto a Clara aí, que parabéns pela exposição. Antes de entrar um pouco na atuação, né, do Sebrae nessa provocação, né, de melhoria desses pequenos negócios, vou colocar um exemplo aqui no que você falou, Juliana, no setor da cana, né? O setor da cana era muito criticado por trabalho escravo, né? A gente tinha a queima da cana, que era um problema ambiental absurdo, né? E a evolução tecnológica que houve no setor da cana, hoje praticamente quase ninguém, no estado de São Paulo é proibido queimar, né? A colheita já é mecanizada, né? Existem inúmeros processos produtivos que foram adequados, né? E tirou-se essa mancha, vamos dizer assim, negativa do setor, né? Obviamente ainda existem problemas, existem gargalos a serem avançados, né, desenvolvidos, mas é um exemplo que veio na minha cabeça muito nítido, né, quando você colocou a questão da inovação tecnológica do agro, né? A gente evoluiu muito, mas trazer essa evolução para o pequeno é o grande desafio, né? Pelo custo desses implementos, pelo custo, exemplo, e tivemos aí programas governamentais que melhoraram muito esse acesso, né? Subsidiando máquinas agrícolas,
Então, o Brasil está evoluindo, está melhorando. Eu acredito que falta muito a comunicação correta, né, e eficaz, efetiva dessas melhorias em todas as cadeias, né, no agro como um todo, né, quebrar a barreira, como a própria Clara colocou, de resistência, inclusive interna, né, do brasileiro, né, acreditar que o agro faz mal, ou o produto, o alimento não é saudável, né, é muito complicado isso se você não trouxer a pesquisa junto, se você não trouxer as empresas que dão credibilidade para o que você vai falar, né, ao seu lado. É por isso que eu defendo sempre a base de toda a nossa fala, a base técnica de toda a nossa construção de atuação ser a Embrapa, né? Ser as Emater, ser o Senar, ser as entidades de pesquisa, as universidades do tema, que nos deem subsídios técnicos para a gente conseguir formatar essa comunicação e essa atuação institucional. Falando um pouco do SEBRAE, o SEBRAE subsidia ações de consultoria através do SEBRAE Tech, por exemplo, né? São inovações tecnológicas que você procura o balcão do SEBRAE, ou 0800, 570 0800, para que o SEBRAE ajude a pequena empresa a atuar, seja pontualmente, dentro de um processo que ele deseja, ou que ele entende ser necessária a atuação, ou dentro de grupos, né, dentro de projetos setoriais mais densos, mais específicos naquele sentido, né. Nós atuamos e mudamos a forma de atuar durante a pandemia, focando justamente no virtual para não deixar de atender essa demanda, né. Durante a pandemia, o SEBRAE fez um esforço gigantesco no sentido de apoiar com informação, né, os pequenos negócios, de como tratar a pandemia, né, como se portar diante da pandemia, e principalmente como o cliente vê a empresa, né, que se importa, né, com os métodos de prevenção, que comunica isso à sociedade, né. Então, o SEBRAE também está evoluindo durante essa pandemia para o meio digital, né, praticamente todas as nossas interações estão sendo via digital, né. Então, mas ao produtor rural, isso é uma distância ainda complicada, né, de atuação, que a gente tem que ir quebrando esses paradigmas, né. O 5G está aí no Brasil, provavelmente a área rural em breve vai estar praticamente toda coberta, e a gente não precisa esperar isso acontecer para desenvolver ferramentas, para desenvolver ações, para desenvolver ações nesse sentido, né? Nós já temos que estar preparados e atuando e testando e melhorando as ferramentas para que a hora que essa realidade se transforme no campo, né, de acesso à internet mais rápida, né, mais confiável, vamos dizer, sem muita oscilação, as instituições já estejam com tudo preparado, né, treinados e efetivos nessa atuação digital junto ao homem do campo, né. Então, a diretoria do SEBRAE está bem empenhada nesse sentido, né, nesse foco de atuação presencial, de consultoria em loco, também não deixa de ser importante, né, a assistência técnica presencial, né, seja ela pontual, ou seja ela contínua, é necessidade do produtor rural. Então, não adianta a gente formatar soluções que não venham atender o desejo, né, atender o gargalo, e acredito que essa parceria entre instituições, já existiam convênios, vários convênios, né, mas a parceria de atuação conjunta, Senar, SEBRAE e CNA, no agro, eu acho que deve resultar em soluções, em atuação e resultados finais ao cliente atendido muito mais relevantes. Então, eu estou muito confiante nessa guinada do SEBRAE para essa atuação conjunta de parceiros institucionais. Já existe isso, né? Mas, como eu disse, era muito pontual, né? No agro, agora, é uma estratégia de atuação, né? Deixou de ser convênio ou parceria, a forma de atuar é conjunta. Então, muda muito,
né? Pode mudar pouco na construção, mas muda muito na efetivação das ações lá na ponta, né? Então, graças a Deus, o sistema Sebrae está entendendo isso, os estados estão compreendendo, estão entrando nessa estratégia e, com muito afinco, vamos desenvolver essas ações nos próximos anos aí, para melhorar esse acesso aí, a inovação e tecnologia aos pequenos. Isso é o produtor, né? O agro é muito mais que produtor, né? Então, a gente atua em toda a cadeia e os pequenos negócios aí que ficam em volta aí dos grandes empresas, né? A gente trata também com encadeamento produtivo, a grande empresa buscando a melhoria não só de fornecedores, mas também a posterior à indústria, né? Por exemplo, a Coca-Cola, ela tem um projeto com o Sebrae, ela não atua só com o fornecimento de equipamentos, de produtos, de serviços que são operados pela multinacional, e sim com a rede de distribuição, que também são pequenos proprietários de mercearias, etc. Então, existem vários exemplos aqui que a gente pode falar no sentido de pequenos negócios que são atingidos, que são apoiados, né, e subsidiados nas ações para melhoria de processos, melhoria de produtos. Então, obviamente, a gente não tem um market share ainda que a gente acredita o ideal. A pandemia explodiu o número de MEIs, né, número de pequenos negócios, muito pela crise, a pessoa resolve empreender, porque perdeu o emprego, etc., mas muito por oportunidades também, né? As pessoas estão vendo que existem nichos, né, de negócios, de ações que podem ser desenvolvidas, que têm resultado, que têm lucro, né? E essa explosão diminuiu o nosso market share de atendimento, mas a gente está empenhado, através do digital e através dessas ações de parceria, a gente crescer, né, e poder atingir o maior número de clientes possível. Desculpa aí a extensão da resposta. Não, foi excelente, porque você abordou essa parte da Covid, que ficou no histórico, e muitas pessoas até esquecem que a gente ainda vive ela, e existe ainda muita a se recuperar por conta dela, né, Ludovico? Então, é interessante a gente abordar isso, com certeza. Eu queria abrir, então, a palavra para os meus colegas que estão aqui na audiência para fazerem as perguntas, e vou pedir para o Ludovico e para a Clara para a gente fazer algumas respostas curtas, assim como eu peço que perguntas sejam curtas também, porque a gente já avançou um pouquinho o horário, tá? Então, a primeira inscrita é a Vivi, em seguida a Cíntia. Eu vou abrir a Vivi, responde Clara e Ludovico, 2 minutinhos para cada, e depois abro para a Cíntia. Eu acho que assim é melhor, pode ser, que aí dá mais atenção para a pergunta, tá? Vamos lá, Vivi. Bom dia a todos e parabéns aí pelas exposições, pela participação e gratidão por dividir tantos conhecimentos. A minha pergunta é no sentido, até né, nessa lógica econômica do ESG, algumas iniciativas mais fortes, inclusive na questão de compreensão, estão surgindo ou estão se aprimorando. E um exemplo que está acontecendo, provavelmente isso vai se efetivar daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, a União Europeia está se organizando em relação à rastreabilidade, né, a compreensão de entrada de produtos nos países membros, a circulação de produtos e serviços que tenham algum tipo de trabalho escravo inserido. E o Brasil tem já uma tradição muito grande em vários aspectos de rastreabilidade, tanto na questão do agro, principalmente que envolve a Anvisa, em relação aos agrotóxicos, que tem um case de sucesso em relação à rastreabilidade. A minha pergunta vai nesse sentido: se já existe, como é que está sendo feito, e como é que, e se ainda não, se já tem essa perspectiva, a partir do momento dessa sigla, né, que é uma sigla realmente de fundo econômico, para, inclusive, ser colocada na roupagem desses selos sociais, selos ambientais, inclusive na lógica da rastreabilidade dos produtos, ajudando os pequenos negócios a apresentarem na sua cadeia de fornecedores
também aqueles que não estejam fora dessa lógica ESG. Perfeito. Então, começar aqui muito rapidamente, eu acredito que sim, né? A gente já tem um processo muito avançado de rastreabilidade no Brasil, algumas cadeias mais do que outras, né? Depois o Ludovico pode até comentar, porque eu acredito que na pecuária a gente tem um avanço talvez um pouco maior do que para outras cadeias do agronegócio. Mas por quê? Porque hoje a gente já tem uma exigência que é comercial, né? Independente da exigência regulatória, a gente já tem uma exigência comercial muito relevante. Então, no nosso caso, para as cooperativas que fazem exportação para países como na China, para a União Europeia, já é necessário, intrínseco ao processo, né? Então, esse processo da rastreabilidade, das consequentes certificações já vem acontecendo e avançando, mas é claro que o desafio, quando a gente olha, né, para o pequeno produtor, ele é maior, como o Ludovico comentava, né? Então, a gente falar do processo de rastreabilidade num empreendimento que já está mais estruturado, de repente a gente tem aí um avanço maior, mas, e aí é o desafio do SEBRAE, e é o nosso desafio aqui também, é como é que a gente contribui para implantar e para implementar cada vez mais esse processo, especialmente nas pequenas propriedades. Mas, na minha percepção, sim, acho que a gente já está muito avançado nesse sentido, especialmente em algumas cadeias, e não vejo, assim, um impacto deste processo regulatório da União Europeia, né, numa mudança significativa naquilo que a gente já vem fazendo aqui no Brasil. É o que falta, de novo, e aí, reforçando o que o Ludovico falou, muito mais é comunicar aquilo que a gente já faz do que, efetivamente, iniciar um processo que não esteja acontecendo. Perfeito, Clara. Tentando ser o mais objetivo, legislação não nos falta, né? A Anvisa e a legislação sanitária para produtos animais é extremamente rigorosa, né? Nós vimos aí os casos recentes aí da pandemia aí, onde a técnica foi deixado clara, né, as posições técnicas da instituição. A Anvisa é uma grande parceira do SEBRAE na construção de atuação junto aos pequenos proprietários para desmistificar essa história de fiscalização prejudicial, né? A forma da fiscalização, historicamente, né, pode ter sido prejudicial, inclusive, para o relacionamento entre os atores, mas a mudança disso cabe às pessoas, né? Não existe, pelo menos na minha opinião, necessidade de mudança de lei para que isso aconteça, a mudança de cultura, né? O brasileiro tem que ter a cultura, e o produtor rural, às vezes até tem, mas ele não entende aquilo como uma cultura benéfica, né? Um ponto forte dele, né? É porque ele não entende que aquela preocupação dele é importante, é validada pelos órgãos ambientais ou os órgãos de fiscalização. Com relação à legislação para produtos artesanais, também estamos evoluindo bastante, né? As restrições que existiam eram muito mais culturais das pessoas que estavam à frente das instituições, né? Porque se você, vou dar só um exemplo, comparar o queijo artesanal brasileiro com o queijo artesanal francês, que é o mais top do mundo, eu acredito que as bactérias, os problemas que tem lá, vai ser bastante significativos perto do nosso. Apesar de a gente ter muito problema de brucelose e temos que atuar muito incisivamente nisso, né? Nós sabemos aonde está o gargalo, onde está apertando, né, no calçado. Basta a gente trabalhar políticas públicas de resolver esses pontos que ainda nos impedem de comunicar e de afirmar que o produto brasileiro é muito superior a grande parte dos produtos do mundo, né? Então, eu não acredito que legislação, seja barreiras comerciais europeias, seja demandas do próprio mercado, sejam uma dificuldade para o Brasil. Porque nós temos a legislação ambiental mais restritiva do mundo, a legislação sanitária, uma das mais complexas do mundo, né, mais restritivas. Basta a gente compreender como a gente atua junto aos pequenos negócios da cadeia,
né, para transformar essas legislações em ações aplicáveis, né, ações de fato aplicadas em toda a cadeia. Aí sim a gente consegue esse pulo, vamos dizer assim, né? Acho que nesse sentido o Brasil não tem problema à vista. Nós temos gargalos, cada cadeia tem pontos, vamos dizer assim, a serem melhorados, né? Mas acredito que é muito clara, a pesquisa já está desenvolvida, a inovação já existe, né? A tecnologia já existe, basta a gente coordenar as instituições para a gente conseguir uma atuação mais efetiva junto ao maior número de pessoas, né? Maior número de empresas, né? Até se consegue isso, mas num nicho de empresas muito pequeno ainda, né? Excelente, Ludovico, porque o ISD, ele sempre vai estar à frente na inovação e acaba que o ambiente regulatório sempre fica para trás, né? A gente acaba criando as regras regulatórias e levando as sugestões ali para o ambiente regulatório, então é importante, Vivi, isso que você trouxe por conta do nosso papel aqui em RealGov, né? De aproximar essas tendências, as questões legais, normativas que o Brasil pode vir a desenvolver à medida que a gente vai implementando esses indexadores, né? Cíntia, por favor, minha amiga, obrigada por estar aqui com a gente, feliz aqui também, afinal de contas, Cíntia, a Embrapa foi citada aqui várias vezes, então, Cíntia, por favor, faça a sua pergunta. Obrigada, Juliana, minha querida Gil. Primeiro, bom dia a todos, é uma alegria imensa estar com vocês. Eu fiquei na dúvida, porque eu não consegui chegar a tempo de estar sentada adequadamente diante do computador, e na dúvida eu falei, participo pelo celular no trânsito ou não participo, mas fiz a escolha certa, participar com vocês aqui, ainda que no trânsito, no celular, com certeza foi a escolha certa, porque ouvi-los, querida Clara, Ludovico, parceiros incríveis, foi muito bom, aprendo sempre com vocês. E muito obrigada pela menção à Embrapa que vocês fizeram. A Embrapa sozinha, ela não cumpre o seu papel, a Embrapa cumpre o seu papel com vocês, OCB, Sebrae e tantos outros parceiros. E a agenda ESG, ela vai ser cumprida sempre em parceria, né? As parcerias, o relacionamento institucional, ele é fundamental para que a gente cumpra o nosso papel e faça aquilo que a sociedade espera que as nossas instituições façam, né? E aqui eu quero destacar o papel de relações institucionais que fazemos para que a gente cumpra, então, esse papel. Então, obrigada, Clara, Ludovico, aí, pela apresentação, aprendi muito e obrigada pelas oportunidades de parceria com vocês. Gil, eu não quero fazer uma pergunta específica, eu queria apenas agradecer e parabenizá-los. E, Gil, destacar o seu papel, querida, na liderança do nosso comitê, né? Na liderança dessas agendas, e agradecer a todos aqui e destacar o papel das parcerias, não só das instituições, mas com o poder legislativo. Destaco aqui o Rubito, que está aqui conosco, o papel dos parlamentares, deputado Rodrigo Agostinho, sempre parceiro da gente aí, no aperfeiçoamento das políticas públicas e marcos regulatórios tão importantes para que a gente tenha ferramentas para avançar. Então, muito obrigada e vamos em frente. Eu aguardo as apresentações e ficamos à disposição aí para seguirmos juntos aí, comunicar cada vez melhor. Acho que a Embrapa sozinha, ela não comunica tão bem como quando está junto com vocês na comunicação do que podemos fazer cada vez mais e melhor. Obrigada, Gil. Nossa, eu só tenho a agradecer mesmo, fico feliz e lisonjeada, viu, minha amiga? E eu estou muito feliz mesmo com o resultado de hoje. Eu quero ouvir as palavras finais, então, de Clara e Ludovico, rapidinho, para a gente encerrar, tá bom? Eu vou fechar aqui as perguntas e as falas, até por conta do adiantar da hora. Clara, os seus 30 segundinhos e Ludovico também, para a gente fechar. Muito rapidamente, primeiro eu preciso agradecer a Cíntia pelas palavras, a parceria com a Embrapa, lá do Código Florestal, né, Cíntia, noites e madrugadas adentro, para a gente ter um marco regulatório que é
muito eficiente, né, ao contrário do que se pensa lá fora. Então, tenho muito orgulho de fazer parte desse processo com você e da parceria histórica que a gente tem com a Embrapa. E a fala final que eu tenho é de, primeiro, agradecer a Brig pela oportunidade da gente discutir ESG no agro, né, eu acho importante para desmistificar algumas questões. E segundo, é colocar a OCB à disposição, né, para que a gente possa, como a Cíntia comentou, e o Ludovico também, avançar com parcerias, com processos que realmente possam levar aí o nosso agro cada vez mais longe e trazer uma comunicação cada vez mais efetiva. Então, no que precisarem, a OCB e as cooperativas estão absolutamente à disposição, e a gente acredita realmente que está no nosso DNA. Então, vamos juntos, que é juntos que a gente faz as coisas por aqui, então a gente não tem dúvida desse processo. Obrigada, Gil, obrigada a todos que estão nos assistindo pelo tempo aí dedicado também a assistir aqui as palestras. Ludovico, obrigada. Bom, só agradecer a oportunidade. Tentei trazer um pouco aí do conceito, né, da atuação do SEBRAE, do alinhamento institucional que a gente teve recentemente. O SEBRAE está sendo demandado não só pelas pequenas empresas, mas também por grandes empresas para atuar no ESG delas, né? Recentemente eu fui a Santa Catarina a uma empresa do agro, numa empresa nacional, querendo ações de ESG junto aos seus fornecedores, né? Não só fornecedores de animais, mas fornecedores de equipamentos. A preocupação das empresas na valorização, no mapeamento das ações que ela já existia, né, já está sendo feito, mas justamente para conseguir comunicar, né, aos compradores, né, ao mercado, essas diferenciais, vamos dizer assim, né, de atuação, são latentes, né? A instituição está sendo demandada por pequenas empresas. Como é que eu faço ESG dentro da minha pequena empresa? Né? O que você me aconselha? Então, esse tema está em moda, vamos dizer assim, em ação dentro do mundo corporativo, né? Mas não como uma tendência só, mas como uma obrigação, né? Eu acredito que ESG vai ser parte do DNA da empresa, né? É a obrigação da empresa pensar nesses 3 pilares e não só pensar, mapear e atuar, né? Porque a gente é comum a gente focar esforço numa pedra no sapato, né, numa dificuldade, e após a gente conseguir essa evolução, essa melhoria, vamos citar aqui melhoria da produção do leite. A gente sai de 4, 5 litros para 20 litros de leite dia de uma vaca. Ah, ótimo, perfeito, a gente expõe isso, demonstra, mas esquece que só isso não leva a pequeno negócio a ter mais lucro, né? Existe uma série de fatores que colaboram com isso, que fazem com que aquela empresa demonstre uma melhoria de fato, né? Então, é muito mais do que indicadores, é muito mais do que olhar a sustentabilidade ambiental somente, ou a participação social daquela empresa no seu entorno. É um olhar de estrutura da empresa, né? Eu acho que o ESG tem que estar dentro do DNA da empresa. Vou formatar uma empresa, o empreendedorismo, o empreendedor já tem que estar estudando ESG, já tem que estar mapeando esse ESG desta futura empresa. Aí sim a gente muda a cultura, né? Mudando a cultura dos próximos empresários, a gente avança muito mais rapidamente com esses temas e com essas soluções, né? Como a Clara colocou, e você também, Juliana, o conhecimento existe, né? A informação existe. Transformar em conhecimento e aplicar esse conhecimento nos negócios, e principalmente nos pequenos negócios, é o grande gargalo e o grande desafio de todas as instituições no Brasil, que a gente tem orgulho de fazer parte dessa união de esforços aí. E como a Cíntia colocou, não é a Embrapa comunica mal ou menos, sozinho ninguém comunica bem. O SEBRAE sozinho não comunica bem, né? Se a gente não tiver esforços conjuntos em torno de um tema comum, né, entre em consenso em um ponto e vamos juntos abraçar esse ponto, né, e levar a um número maior de pessoas de uma forma mais clara, mais evidente, que aí sim a gente vai ter resultados melhores. Então,
a alma do cooperativismo, né, do associativismo, dentro das ações individuais de cada instituição, né? Então, a gente sempre propaga para os outros o associativismo, né, o cooperativismo, mas as nossas próprias instituições têm que atuar em parceria, né, usando os preceitos, né, que a gente divulga tanto para as ações internas, né, que aí a gente consegue ter resultados muito melhores, né? Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Então, em nome do time da Abrig, Gabriele e Ana, muito obrigada pela organização do evento, vocês foram maravilhosas. Eu agradeço muito a participação do Ludovico e da Clara, que nos engrandeceu e trouxe muito conhecimento, e com certeza dá para agregar em todos os setores, não só pensando no agro e no nosso dia a dia, como profissionais de RIG. Estou muito feliz de ter avançado a hora, eu sei que vocês estão todos ocupados, mas foi maravilhoso, porque com esse avançar a gente percebeu que há necessidade da gente continuar debatendo, né? Então tem demanda, e a gente vai fazer os próximos aí, possivelmente vai ter um em dezembro, vamos ver como é que vai ser. Talvez, eu acho que o próximo vai ser sobre energia, tá? Então, agradecer mais uma vez vocês. Boa Copa para vocês aí, daqui a pouco, todo mundo torcendo pelo Brasil aí. Felicidades a todos, um abraço, até mais. Até mais, um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. Até mais, Obrigada. pessoal. Bom dia. Parabéns pela Bom iniciativa. dia. Tchau, bom dia, pessoal. Juliana, já vou indicar a Juliana Borges, coordenadora de energia dentro do núcleo de competitividade aí para te ajudar nessa pauta aí.